A paz do Senhor e a todos vós amados em Cristo. Meu nome é Moisés Ungido. Carrego tábuas de revelações profundas que o mundo precisa ouvir. Esta geração precisa da glória do Senhor sobre as suas visões, para ver o que há em um culto por detrás de tudo. Em fevereiro de 2022, no ano corrente, o Senhor mostrou-me a visão uma mulher de short andando nas ruas. E no mundo espiritual, para os anjos, era como se ela estivesse semi-nua. Enquanto ela caminhava, eu via uma energia de hipnose que se ligava às partes expostas da mulher. Via uma semente de moralidade e perversão que se tornava uma árvore grande e crescente na mente dos homens. Eu vi o espírito da imoralidade sensualizando os homens. Nas partes expostas das pernas da mulher haviam trevas, e a mente dos homens era escurecida pela exposição da mulher. Aquela mulher foi dada simplesmente a missão de caminhar nas ruas, e o espírito imoral automaticamente operava. Deus me mostrou essas mulheres nuas sendo queimadas, nuas, com óleo de enxofre, por um demônio feminino que tinha a semelhança do seu semblante, como se fosse uma zumbi. Seus olhos eram como de um morto de olhos abertos. Por dentro deles haviam linhas de sangue. O demônio, ele parava por de cima de um degrau como de montanha. Por de cima do demônio caía fogo de enxofre num curso como de rio. O demônio usava algo de ferro como balde para jogar um enxofre sobre as mulheres. Essas mulheres gritavam e gemiam de tanta dor, tamanha dor, lembrando-se de todas as festas em que as mulheres lá estavam, se prostituíam e se vestiam de qualquer maneira. Eles já se arrependiam estando a queimar. Eu vi também um vale onde estavam lá mulheres cristãs que defendiam o contínuo uso de saias curtas e apertadas, calças apertadas, a sua sensualidade nas vestes. Essas irmãs pregavam a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor dos Exércitos: só contra todas as levitas que se contaminaram com as coisas deste mundo, colocando-me à parte, esquecendo os meus estatutos, para se sujarem na sua imundícia e imoralidade. Passarei sobre as igrejas e destruirei todos que fazem do meu templo uma profunda profanação, diz o Senhor. Estando ainda no vale, eu vi que as mulheres cristãs que lá estavam eram cheias de unção e verdadeiramente profetizavam da parte do Senhor, mas suas obras tinham parte com Jezabel. Mas eles comiam dos seus sacrifícios. E vi irmãos que caíram no tropeço pela culpa daquelas irmãs. Eles não haviam orado constantemente por libertação, mas a partir dali eles se conformaram na libertinagem e nos seus desejos. Eles viviam uma vida de masturbação ocultamente e ninguém sabia na igreja, mas o Senhor é onipresente, tudo vê. Vi também um vale de trevas onde o Senhor torturava com seu furor os falsos profetas. Eu conseguia ouvir a voz de choro de lobos vindo daquele vale. Aqueles homens estavam bem vestidos, com fatos e apresentáveis, mas estavam no inferno. Para dizer que não é a aparência física que a Deus importa, mas o coração limpo. Eu vi o diabo tendo uma conexão com aqueles homens, estando eles ainda na terra. Eu vi as suas igrejas cheias como um palco que cabe 1 milhão de pessoas. Satanás perdeu alguns irmãos fazendo-os crer naqueles homens. Quando aqueles homens chamassem alguém para profetizar, os demônios colocavam uma tela como plasma diante deles, diante dos profetas.
Aquela tela carregava toda a informação sobre as pessoas, incluindo detalhes de identidade. Eles só precisavam ler e falar simplesmente. Então estariam a profetizar. Depois daquilo, vi 2 arcanjos demoníacos por detrás dos homens. Eles lançavam poderes de luz ao mesmo tempo. Basta que o profeta declarasse, então as pessoas recebiam o poder e manifestavam. Eu via demônios com ouro. Aqueles demônios eram responsáveis por colocar dinheiro na conta bancária das pessoas, promover trabalhos e dar sorte aos seus negócios. Eu via empresários abençoados por aqueles homens, e eles tiravam uma boa parte das suas riquezas e davam ao profeta. Haviam demônios pequenos que operavam no consciente daqueles homens, fazendo-os pensar em dividir suas sortes com o profeta. Isso para poder o enriquecer. Mas no fundo, aqueles profetas eram bruxos e tinham 2 cordas tradicionais amarrados no corpo, fazendo um xixi. E tinham uma mão consagrada. Era como se tivessem um amuleto na mão. Quando tocassem em alguém, fluía um grande poder. E os demônios enganavam aquelas pessoas, fazendo-os pensar que é Deus. Deus puniu os falsos profetas severamente por desviar o seu povo e levá-los à perdição. Vi também que havia um grande plasma com 164 polegadas no inferno. Essa não é uma média concreta, é simplesmente uma conjecturação, né? Segundo o que eu acho, né? Da altura, né? Onde passavam filmes e os atores estavam sofrendo no inferno e vendo aquilo para a consciência do seu sofrimento. Estavam lá também as personagens que fizeram o papel de Jesus. Irmãos, isso chama-se esculturização da imagem divina. Não se difere de fazer uma estátua de Jesus. Irmão, sempre que a gente diz estando na igreja, fecha seus olhos, levanta suas mãos, imagina Jesus na cruz. As pessoas são tomadas pelo cenário do ator na cruz sendo crucificado. Eles quase a imagem que aparece é de um ator que eles já assistiram numa novela. Isso também é idolatria. Assim diz o Senhor Jeová: punirei todos quanto alteraram a palavra da minha profecia por cenários carnais, para perverter os meus filhos, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, todos que participam dessas realizações de novelas, a produção presidencial será punida por Deus por ter alterado de forma perversa sua palavra. Essas novelas passam na tela do inferno. Sai dele, povo meu, sai da Babilônia. Novelas não têm um fim edificativo, mas destruidor moralmente. Assim como os filmes, esses monstros, lobisomens, vampiros que vocês veem nos filmes são seres do inferno, desenhos desenhados cinematicamente, né? Cuidado. Eu mesmo já vi monstros da Marvel no inferno, como se fossem demônios. Eu vi os demônios, eu percebi que esses demônios são muito semelhantes aos monstros que aparecem na Marvel. Nos filmes de terror também, cuidado com os filmes de terror. O que eu aconselharia é assistirem bons filmes evangélicos que edificam. Irmãos, eu também vi um principado das trevas que comanda os sites pornográficos. O espírito fazia com que houvesse dissensões entre casais, contaminando-os a mente e alterando os seus sonhos, usando o espermatozoide do homem para se alimentar e enfraquecer o homem espiritualmente. O homem tornava-se homicida e usava as mulheres durante a noite. Transavam com as mulheres e matavam todos os sêmens do homem para que a mulher não tivesse filhos, mas permanecesse em relação com os demônios. Aquele principado contaminava as crianças e elas se tornavam imorais. Eu vi que aquele demônio se espalhava
em todos os cantos sociais e dominava mentes. Satanás veio com um novo plano de dominar a mente e o tempo do homem nas coisas carnais e satânicas. Através do jogo Free Fire significa fogo livre, mas ocultamente há um significado espiritual. O mundo espiritual tem dicionários de interpretação, pois Satanás esconde palavras atrás das palavras. Free Fire é como se dissessem inferno aberto ou inferno livre. A liberdade de demônios para a nossa vida. A liberdade de demônios operar em nossa vida. A cada 5 minutos que jogamos aquilo, acarretamos 30 pequenos demônios perigosos para a nossa vida. Se prestarem atenção, verão que o sinal vermelho do Free Fire profundamente tem um olho. O primeiro sinal que sai ao abrir o jogo é um sinal vermelho. É exatamente profundamente indo profundo. Vocês vão ver que aquilo forma um olho, o olho de Horus, o olho que tudo vê, o olho, né, de Satanás. Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado para não serem dominados. Eu vi bruxos grandes em um círculo consagrando esse jogo. Amados, Satanás é o Deus do sistema. Não nos desviemos das coisas de Deus de forma sistemática. Free Fire é uma grande prisão espiritual. Sai dele, povo meu. Libertem-se dessas coisas. Libertem-se da imoralidade. Libertem-se da libertinagem, do devaneio excessivo. O que provoca o devaneio excessivo também são esses filmes de terror que a gente assiste. Irmãos, tudo que a gente faz tem que ser de acordo com a palavra do Senhor, tem que ser do Senhor, inspirado pelo Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Eu sou Moisés Ungido, de Moçambique. Deus abençoe.